Hoje nós vamos falar sobre a literatura surda e a sua importância para a identidade e a cultura da comunidade surda. Essa apresentação foi preparada pela nossa equipe, formada por mim, Kathleen, Stephanie e Ruth, que juntas construímos esse conteúdo com muito cuidado e dedicação. Nós vamos iniciar entendendo o que é a literatura surda e por que ela é tão significativa no campo educacional e cultural. A literatura surda é um dos artefatos culturais que expressam a identidade, os valores e a forma de ver o mundo da comunidade surda. Ela se manifesta principalmente em performances visuais, poesias sinalizadas, narrativa em libras e produções que valorizam a experiência visual. A importância da cultura da literatura surda para a comunidade. Fortalece a identidade cultural, registra histórias da comunidade, preserva a Libra como uma língua viva, rompe com modelos ouvintistas, promove representatividade e autoestima. Por que é chamada de literatura? Porque ela possui estética própria. Construções narrativas são poética, ritmo, personagens, enredo, símbolos, ou seja, possui todos os elementos literários, mas em formato visual. Assim como a literatura falada e escrita criaste com as palavras, a literatura surda criaste com movimento e expressões e visualidade. Tudo é orientado pelo olhar, expressões faciais e movimento corporal. Relatos reais de apresentação de literatura surda. Apresentação de poesia em libras, que aconteceu na Escola Bilíngue de Brasília. Durante uma semana da cultura surda, uma aluna do nono ano apresentou uma poesia visual intitulada Meu Mundo em Movimento. Ela usou classificadores para apresentar a cidade, movimentos circulares para simbolizar o som transformando em vibrações, expressões faciais intensas para marcar tristeza e orgulho. O movimento marcante foi quando ela sinalizou: eu não ouço, mas eu vejo o mundo inteiro. A plateia se emocionou porque o poema falava sobre a identidade surda e o pertencimento. A literatura surda transmite vivência e resistência histórica, luta pelo reconhecimento, humor da comunidade e orgulho cultural. A literatura surda ela é tão importante porque ela valoriza a identidade da comunidade e fortalece também. Além de que, por meio de histórias, poesias, narrativas criadas em línguas de sinais, ela valoriza a experiência que não aparece na literatura tradicional, a literatura ouvinte. E, além disso, funciona como um instrumento de resistência cultural, representatividade, permitindo que as pessoas surdas se vejam como protagonistas das suas histórias, possam se expressar. E também é importante para a difusão da linguagem de Libras, reforçando o papel social e educativo dessa linguagem. Estudando sobre isso, a gente reconhece que existem diferentes modos de produzir e vivenciar a arte que a cultura surda possui, que é uma riqueza única e vasta. A linguagem surda está na forma única de contar histórias, da experiência visual, usando o corpo, o espaço, a expressão das mãos, como elementos centrais da narrativa. Cada sinal e cada movimento expressam uma emoção, um ritmo, um significado. E essa riqueza ela também aparece na diversidade de gêneros, a poesia, a narrativa de vida, contos, performances, histórias que circulam as histórias dentro da comunidade surda. São produções que também preservam memórias e fortalecem essas tradições e dão visibilidade a uma cultura que muitas vezes se torna invisível aos nossos olhos. E é tão importante a gente ter conhecimento sobre essa literatura, porque nos permite compreender a cultura, a originalidade, a identidade, a forma de expressão dessa comunidade. Revela como as pessoas surdas
constroem suas narrativas, expressam seus sentimentos, memórias, por meio da língua de sinais e das suas narrativas. Ao estudar isso, a gente amplia a nossa visão de mundo, reconhecendo que existem diferentes modos de criar arte e comunicação e produzir conhecimento. Isso promove respeito, inclusão, valorização da linguagem de sinais, além de fortalecer a comunicação entre surdos e ouvintes. Conhecer essa linguagem contribuir para a sociedade mais justa, mais diversa e acessível. A literatura surda é um pilar na existência cultural do povo surdo. Ela garante que a cultura surda seja preservada, valorizada e transmitida pelas novas gerações. Dando ênfase mesmo que as meninas acabaram de falar. Foi. Ao reconhecer a literatura, E calma, José, vai. Ao reconhecer a literatura surda, a sociedade reconhece a diversidade linguística, cultural e avança na inclusão real e na valorização da expressão surda. Dando ênfase no que as meninas acabaram de falar, o que isso ajuda? A importância, né? Ajuda os surdos a se encontrarem, a construir sua identidade e, assim, a questão da cultura mesmo, fortalece, tira esse negócio de preconceito, entendeu? E dá inclusão, promove a inclusão dessas pessoas que tanto precisam e tanto são excluídas da sociedade, entendeu? É uma forma de preservar mesmo a memória e as tradições surdas através de gerações e gerações. Então tá aí a importância mesmo de aprender. A literatura não está ligada apenas em livros e texto, como também é uma peça de teatro. É uma dramatização, é um filme, é uma música sinalizada, tudo que envolva culturalmente a comunicação surda é muito importante. Muito importante a existência da literatura surda, visto que ela favorece o empoderamento de uma minoria linguística que anseia por afirmar suas tradições culturais nativas e recuperar as histórias que foram reprimidas ao longo das suas trajetórias. A literatura não está ligada apenas essas coisas, entendeu? É mais do que isso, é uma forma de inclusão desse estudante, adolescente, entendeu? Então tá aí, é uma coisa ainda muito recente, são os estudos um pouco recentes. E na escola mesmo, a gente não vê muito a importância dessa nova, como eu posso dizer, língua, né? É muito recente ainda, a gente não consegue ver. Eu nunca tinha feito curso, nem nada. Vim saber mais agora na faculdade e agora tendo essa matéria, né? Então, ajudou bastante. Vou falar aqui um pouco sobre a literatura surda em sala de aula. A importância, né, de o professor levar a literatura surda para a sala de aula de forma, né, dinâmica, de forma bem construída para trazer interesse para os alunos começar a querer estudar, aprender Libras, né? Trabalhar a literatura surda na sala de aula significa utilizar produções culturais em Libras, como os contos, poemas sinalizados, histórias de vida e performances visuais. Como eu tinha falado sobre isso, né? Para ensinar, incluir e valorizar a cultura surda, o professor, né, atua como mediador, criando um ambiente onde a língua de sinais e experiência visual reconhecidas como legítimas formas de expressão literária. Primeiro, é importante apresentar vídeos ou registro de obras produzidas por autores e artistas surdos, né, para chamar a atenção dos alunos e eles começam a conhecer um pouco, né, dessa cultura. Assim, os alunos entram em contato com a estética visual, a corporalidade e o ritmo próprio da Libra. Em seguida, o professor pode propor atividade como interpretação das narrativas, discussões de tema presente nas obras, comparação entre a versão sinalizada e a escrita,
Outra forma de trabalhar é incentivar que os alunos criem suas próprias narrativas em Libras, pequenas histórias, poemas, visuais ou dramatizações. Essa prática desenvolve vocabulário, influência e expressão corporal e compreensão da estrutura literária na língua de sinais. Além disso, fortalece a identidade, e a autoestima, que eu tinha falado sobre esse ponto. Os estudantes surdos, que se veem representados, valorizados e protagonistas do processo de aprendizagem. Os alunos surdos em sala de aula, participando desse momento, eles vão sentir o seu autoestima, vão ficar lá em cima, elevado, e eles ficam cada vez mais incluídos, Para os alunos ouvintes, a literatura surda amplia a visão de mundo, promove respeito à diferença e apresenta a Libras como uma língua rica e artística. Assim, trabalhar com a literatura surda em sala de aula contribui para uma educação verdadeiramente inclusiva, culturalmente sensível e significativa para todos.